A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue a palavra do Senhor. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Eu quero ler juntamente com toda a igreja apenas o versículo de número 6. Deuteronômio 28, versículo de número 6. Assim que você encontrar, diga amém. Está escrito assim: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Você crê que isso é verdadeiro, que esta palavra é de Deus? Quem crer? Eu vou ler pela segunda vez, escute com atenção. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Queridos, nesta vida nós teremos que partir, voltar, ir e vir, chegar e sair, muitas vezes, pois muitas vezes já o fizemos e muitas outras iremos fazer. E os acontecimentos ao decorrer do percurso é que determinam se essas idas e vindas foram abençoadas ou não, as que você já viveu, é lógico, e determinarão se serão abençoadas ou não, as que você ainda irá viver. Mas uma coisa esta palavra nos ensina: no Monte Gerizim, o Senhor liberou uma bênção em favor de todo aquele que estiver disposto a ouvir a sua voz e obedecer. Ele disse: se você me obedecer, se você ouvir a minha voz, bendito serás a sua entrada e a sua saída, a sua ida e a sua chegada, idas e vindas abençoadas pelo poder de Deus. Quem crê nesta palavra? Então eu leio, e você que crê e que está comigo na Paz e Vida, sede no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, repetem comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Você crê? Então faça um favor, desocupa as mãos, vamos aplaudir com muita alegria e com muita fé essa palavra. Senhor querido e amado, a tua palavra foi lida e ela vai ser pregada. Ninguém está aqui para ouvir homem, todos nós queremos ouvir a tua voz. Então, Pai, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim, remove cada impedimento, não deixa nada atrapalhar. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Sente-se, por favor. A palavra vai nos dar um grande exemplo de idas e vindas abençoadas. A palavra vai nos mostrar um exemplo de um homem que teve a sua ida muito abençoada por Deus, como também teve a sua volta abençoada pelo Senhor. Esse homem é Jacó. Todos nós conhecemos a história de Jacó. Jacó foi filho de Isaque, neto de Abraão. A mãe de Jacó, a Rebeca, ela era estéril.
Durante muitos anos, Isaac orou, pedindo que Deus abençoasse o ventre de sua esposa, para que ela pudesse lhe gerar um filho. Deus ouve a oração de Isaac, abençoa, sara o ventre de Rebeca, e Rebeca dá à luz não somente a um, mas a dois filhos, Esaú e Jacó. Logo no início de tudo e da vida de Jacó, uma atitude demonstra o interesse dele de ser grande, de ser o maioral, de ser o principal. Ele não é o primogênito, ele nasce depois do irmão. Mas a palavra diz que um fato curioso acontece. Enquanto Esaú está sendo tirado da barriga de Rebeca, Jacó consegue pegar ali no calcanhar do seu irmão e ele tenta puxar, passando uma mensagem que ele queria ter nascido primeiro. E esse desejo de ser o primogênito era tão grande que a palavra vai dizer que, influenciado pela sua própria mãe, muitos anos mais tarde, Jacó engana o próprio pai, como também o seu irmão, e ele recebe a bênção do pai no lugar do seu irmão. Por consequência desse ato, dessa atitude, Jacó tem que fugir da casa dos seus pais. E ele sai de casa, correndo o risco de morrer, porque o seu irmão estava com ódio dele, e ele sai em disparada para Padã Arã, a terra de sua mãe, aonde o seu tio Labão habitava com sua família. Porém, Jacó sai apenas com a roupa do corpo e uma botija de azeite, até chegar em um determinado lugar, chamado Luz. Ali naquele lugar ele tem um sonho, uma visão dada pelo próprio Deus, aonde uma escada se estendia até os céus e anjos do céu subiam e desciam. Ele acorda altamente impactado pelaquela visão, por aquele sonho, e ele decide usar uma pedra que ele tinha colocado ali na sua cabeça, tinha usado como cabeceira durante a noite toda. Ele pega aquele azeite, aquele único azeite que tinha, derrama sobre aquela pedra, unge aquela pedra e diz: a partir de agora, esse lugar se chamará Betel. E ele faz um pedido a Deus, ele faz uma oração. Naquela oração, Jacó pede para Deus abençoar a sua ida, como também a sua volta. Eu quero compartilhar essa palavra com você em Gênesis capítulo de número 28. Gênesis capítulo de número 28. Versículo de número 20. Gênesis capítulo de número 28. Versículo de número 20. Está escrito assim: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir. O que Jacó está pedindo aqui, igreja? Abençoa a minha ida, ó Deus. Se o Senhor for comigo e me guardar, ou seja, e me proteger nessa viagem que eu faço,
Se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me alimentar, e veste para vestir, ou seja, se o Senhor me sustentar, se o Senhor abençoar a minha ida, versículo de número 21, e eu em paz tornar a casa de meu pai, ou seja, e se o Senhor abençoar também a minha volta, eu quero ir, mas eu quero voltar, e eu quero que a minha ida e que a minha vinda seja uma bênção. Amém? Eu farei algo, Senhor. E o que é que Jacó promete? Porque voto é promessa, voto é contrato, voto é aliança, voto é compromisso. O que é que Jacó promete a Deus? O Senhor será o meu Deus. Não é que ele estava autorizando a Deus ser o Deus dele, não, pelo contrário. Ele estava simplesmente dizendo assim, a partir de agora eu, Jacó, vou te servir e o Senhor será o meu Deus. Porque até então não era. Poderia ser o pai dele, de Deus, ou seja, Deus poderia ser o Deus do pai dele, Isaque, e do avô dele, Abraão, mas ainda não era o Deus de Jacó. E ele ainda faz mais promessas. Ele diz: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E como ele queria que Deus o abençoasse, financeiramente falando, ele também promete: certamente, tudo quanto me deres, te darei o quê? Te darei o dízimo. O que a gente aprende aqui? Para Deus abençoar as nossas idas e vindas, nós temos que fazer a nossa parte. E Jacó está nos revelando aqui, nos ensinando segredos maravilhosos, meus irmãos. Nós temos que servir a Deus, e esse servir a Deus aqui compreende também em obedecer. Porque o texto em Deuteronômio é bem claro: e essas bênçãos virão ao teu encontro quando ouvires a minha voz e me obedeceres. Jacó está dizendo: eu vou te servir, o Senhor será o meu Deus, e a partir de agora eu decido te obedecer. Eu consagro este lugar a ti, e como eu quero que o Senhor abençoe a minha vida financeira, de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Se você quer que Deus abençoe a tua ida e a tua volta, decida servir a Ele, decida obedecer a Ele. Se você quer que Deus prospere a tua casa, o teu trabalho, as tuas finanças, tanto na ida como na volta, faça como Jacó: separe fielmente aquilo que é de Deus, que Ele vai te honrar. Diga glória a Deus. Aí ele sai, rumo ao destino, e ele chega em Padã Arã. Nada lhe aconteceu no caminho. Ele não pediu para Deus guardar ele? Deus guardou. Nada aconteceu no caminho. Deus protegeu Jacó. Oh, glória. Ele foi recebido pelo tio. Labão o recebeu muito bem. E ele passou a viver, ele passou a morar junto com o tio. Olha Deus agindo, olha Deus trabalhando. Depois de começar a trabalhar, Labão pergunta quanto ele queria receber pelo trabalho dele. Labão disse assim: não é porque você é meu sobrinho que você vai trabalhar de graça para mim, Jacó. Me diga quanto é o seu salário. Jacó disse: não, meu tio, eu trabalharei 7 anos para o Senhor,
e me casarei com Raquel. Aí ele trabalhou 7 anos. No dia de casar com a Raquel, o Labão resolve trocar as esposas, e ele acaba casando com a Lia. Jacó fica indignado, mas Labão propõe o seguinte: Jacó, quando passar os dias do casamento com Lia, eu te dou Raquel como esposa, porque não é costume a mais nova casar primeiro do que a mais velha. Se você aceitar, te darei Raquel como esposa. No entanto, você trabalhará mais 7 anos para mim. Veja bem, Jacó aceitou, trabalhou mais 7 anos, já estando casado com Raquel. Ele estava sozinho, agora ele tinha 2 esposas. Nunca foi do agrado de Deus que o homem tivesse mais do que uma mulher. Nunca foi da vontade de Deus. Mas Deus permitiu. E estava nos planos que tudo isso acontecesse. A Raquel, a esposa amada por Jacó, ela tinha um problema no útero, assim como a mãe do Jacó e a avó. Incrível o que passou essa família em relação a ter filhos. Mas assim como a Sara teve Isaac, assim como a Rebeca teve Jacó e Esaú, a Raquel também deu 2 filhos para Jacó, José e Benjamim. No entanto, com Lia, ou Leia, como outras Bíblias a chamam, ele teve outros filhos, como também uma filha chamada Diná. E com as concubinas, Bila e Zilpa, ele teve outros filhos. Ele sai só, agora ele tem 2 esposas e 13 filhos. Ainda que Benjamim aqui não tivesse nascido, Benjamim nasce um pouco depois. Mas no total Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Depois de trabalhar 14 anos só pelo casamento com as esposas, Jacó decide receber o que é dele. Ele fala isso para o tio, que concorda. Jacó começa a trabalhar. E Deus dá sabedoria, Deus abençoa Jacó de uma maneira tão grande, que toda a riqueza, veja bem, toda a riqueza do seu tio, Deus dá para Jacó. Aqui mesmo, ó, Gênesis capítulo de número 30, versículo de número 43. Gênesis capítulo de número 30, versículo 43. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Oh, glória! Jacó disse: Deus, me abençoa nessa viagem que faço, abençoa a minha ida, me dá pão para comer e veste para vestir, me protege, Senhor. Deus protegeu, Deus deu o que comer e o que vestir, e fez muito mais. Deus deu esposas, filhos e uma prosperidade que talvez Jacó nunca imaginou que pudesse possuir. Quando você ouve a voz de Deus e obedece a Ele, Deus, Ele faz o que você pede, e Ele faz além daquilo que você está pedindo. Se você quer que Deus abençoe a sua vida, a sua ida, a sua volta, a sua saída, a sua chegada, obedeça a Ele, que Ele vai te honrar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? A ida, Deus já abençoou. Só que ele pediu para Deus abençoar também o quê? A volta. E quem vai determinar o momento de Jacó voltar é o próprio Deus. Aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 31 agora, no versículo de número 13, Deus fala com Jacó. Está na hora de voltar, Jacó. A primeira parte já foi feita. Está na hora da segunda. Veja: eu sou
o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Está na hora do que, pessoal? Está na hora de voltar. Agora Deus quer cumprir a segunda parte, porque a primeira era a ida. A ida Deus já tinha feito tudo. Deus abençoou com casamento, Deus abençoou com filhos, Deus abençoou dando riqueza, Deus prosperou. A ida foi uma bênção. Então agora você tem que voltar. E aí Deus fala com ele: eu sou o Deus de Betel. Sabe quantos anos haviam se passado? Em torno de 20 anos. 20 anos depois daquela promessa. 20 anos depois daquele voto. Lembra de mim, Jacó? Como se dissesse assim: está na hora de você voltar para a casa do teu pai, para a terra dos teus parentes. Eu sou o Deus que há 20 anos atrás falei contigo. Eu sou o Deus no qual você me fez um voto. Jacó conversou com Lia e com Raquel. Elas decidiram acompanhá-lo. Elas entenderam as razões, principalmente quando ele disse que o próprio Deus havia falado com ele. Só que tem um problema. Você quer saber qual é o problema? Deus mandou ir para Betel. Jacó foi para Siquém, um lugar diferente que no qual Deus havia dito. Pastor, mas qual o problema? Vou te mostrar. Capítulo de número 33, versículo de número 18. Capítulo 33 agora, em Gênesis, tá? E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Pastor, mas qual o problema? Primeira coisa que acontece, sabe a filha do Jacó, a única que ele teve, a Diná, ela se envolveu com um homem daquele lugar, e ela foi envergonhada. Alguns acreditam que até abusada. Alguns acreditam que ela foi até forçada. Mas ainda que ela não tenha passado por nada disso, ela está sendo humilhada diante de todos. Por quê? Porque naquela época, uma mulher que tinha relações com um homem antes do casamento era tida como uma prostituta. Até porque nenhum homem iria casar mais com aquela mulher. Os homens só casavam com mulheres virgens. No entanto, aquele homem decidiu casar com Diná. O problema é que após o casamento, os irmãos de Diná, filhos de Jacó, resolvem fazer uma coisa terrível. Olha o que vai acontecer no versículo de número 25, ainda no capítulo 34 agora. Gênesis 34, versículo 25. E aconteceu o quê? Ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor. E por que eles estavam com dor? Porque os filhos de Jacó, juntamente com ele, juntamente aos homens de Siquém, decidiram
que todos os homens seriam circuncidados. Você sabe o que significa a circuncisão? A pele que cobre a glande do pênis era cortada, era arrancada. Todo judeu tinha que ser circuncidado. O judeu que não fosse circuncidado não era tido como sendo de Deus. Era como se fosse uma marca, o selo, o que representa o batismo nas águas hoje. Glória a Deus, hein, pessoal? E aí, os homens, irmãos de Diná, filhos de Jacó, disseram: olha, nossa irmã vai até casar com você, Siquém. Vocês poderão casar com as nossas mulheres, e nós com as mulheres de vocês. Quando eu digo mulheres, as mulheres do clã, da família, do povo. Mas vocês terão que passar pela circuncisão. E aqueles homens aceitaram. Porque apesar do erro de Siquém, ele estava decidido a reparar o erro, ele estava decidido a casar com Diná, e a partir de então fazer tudo direito. Mas olha o que acontece quando uma pessoa decide desobedecer a ordem de Deus e mudar o caminho que Deus determinou. Os filhos de Jacó vão se tornar assassinos e, por que não dizer, ladrões. Olha o que diz a continuação do versículo 25. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um uma espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Eles saíram matando, ferindo, derramando sangue de todos os homens daquela cidade. Se Jacó não tivesse passado por Siquém, nada disso tinha acontecido. Versículo 26. Mataram também a fio da espada a Amor, o pai, e ao seu filho Siquém, ou seja, o marido da própria irmã. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Deixaram a irmã viúva, pessoal. Olha o que poderia ter sido evitado. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade. Roubaram tudo, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Pessoal, sabe o que isso me faz pensar? Às vezes nós estamos sofrendo as consequências de não obedecer a Deus. Às vezes nós estamos pagando por não obedecermos e por não ouvirmos a voz do Senhor. Quando Deus fala claramente. Quando Deus dá a direção, Ele fala de uma maneira clara e simples de se entender. Mas somos nós que temos o hábito, o costume de desviar o caminho, de mudar o foco, de achar que a nossa opinião é mais importante do que a de Deus. Aprenda isso. E nunca mais esqueça disso. Deus não tem compromisso com a nossa vontade. O compromisso de Deus é com a sua vontade, ou seja, é com a vontade dele. Você pode querer muito uma coisa. Você pode sonhar muito com aquilo. Você pode desejar muito aquilo. Você pode achar que aquele caminho é o melhor a ser seguido. No Novo Testamento, o evangelista João escreveu dizendo que a oração que Deus ouve é a oração que é feita segundo a sua vontade. A vontade de Deus era Betel. Jacó foi para Siquém. E olha as consequências
que estão sendo geradas pela desobediência de Jacó. Só que Deus quer reparar tudo isso. E no capítulo 35 ele torna a dar a direção. Versículo de número 1, veja. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te. Primeira coisa, levanta-te. Não é porque você está passando por dificuldade que você vai continuar prostrado, não. Você tem que se levantar. Sobe a Betel. Sobe para onde, pessoal? Ou seja, Deus poderia ter dito assim: vai para onde eu mandei tu ir, que aliás já era para tu estar lá. Se tu estivesse lá, nada disso teria acontecido. Mas Deus não lança nada em rosto. Deus é maravilhoso. Sobe a Betel, habita ali e faz ali o quê? Um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. É interessante que lá em Siquém ele também construiu um altar. Mas o altar que Deus queria era em Betel. E a maior prova disso é que em Siquém Jacó fez por conta própria. Já em Betel é Deus que está dizendo: faça um altar ao Deus de Betel. Versículo de número 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ele tinha consciência que havia idolatria no meio do povo dele e que havia pecado, e a maior prova disso é que ele está dizendo: tirem os deuses estranhos do meio de vós e purifiquem-se, purifiquem as vossas vestes. E a palavra de Deus no versículo 5 vai dizer que o Senhor os guardou e os protegeu. Veja: e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Para terminar, versículo 7, versículos 6 e 7. Assim chegou a Jacó a luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, que significa o Deus de Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face do seu irmão. Amém? Você crê nessa palavra? Deus abençoa a ida e Ele abençoa também a volta. Basta com que você ouça e obedeça a sua palavra. Quando Jacó decidiu voltar para o caminho no qual Deus havia determinado, Deus o protegeu durante todo o caminho, e ele voltou para o lugar de onde ele havia saído, conforme havia pedido a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Quem recebe a palavra. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.